refletir, esse entender a saúde dentro de uma perspectiva mais ampliada. Quando ele me propôs um pouco essa história de trazer a minha história, não sei porquê, não como uma história exemplar, longe disso, né? Não sou modelo de nada, nem exemplo de nada, não é isso. É uma história cheia de percursos e erros e equívocos e de aprendizado, graças a Deus, né? Mas ele pediu, traga sua história um pouquinho, já que você já transitou em diferentes modos de atuação, e a partir dessa história, crie um espaço de reflexão, e é isso que eu me propus a fazer aqui, né? E só para, por conta disso, tentar me situar um pouco quem sou eu nessa perspectiva de formação. Então, eu vim de uma escola pública, né, na minha vida, e um dado momento entendi que eu não queria fazer, naquela época, né, sair do estudo público, era né, para ser professor, contador, e tinha uma coisa lá, mas tudo muito técnico, e eu não queria. E meu pai vendeu uma rocinha que ele tinha para que eu pudesse ir para uma escola um pouco melhor e me aventurar numa universidade. E foi quando eu entrei na escola de enfermagem da UFBA, entrei querendo muito fazer uma injeção que não causasse dor. E eu perguntava, professora, como é mesmo isso, que eu vou pressionar essa veia e não causar dor? Eu quero passar uma sonda e descer, sabe, aquela descida assim, sem nenhuma barreira, e muito legal. Então, eu entrei querendo ser a melhor enfermeira técnica, né? Eu tinha uma perspectiva que o bom enfermeiro é um enfermeiro técnico, que conseguisse se apropriar de tecnologias disponíveis para esse cuidado. E, obviamente, quando eu saí dessa universidade, eu fui fazer residência em unidade de terapia intensiva, porque é top, assim, o que todo mundo quer ser dentro da enfermagem? O enfermeiro que mexe com o respirador, com, né, o monitor, então sabe fazer uma PAM, um PVC, então era desse lugar que eu queria, e lá vai a Eliana fazer uma residência em unidade de terapia intensiva no São Rafael, no Hospital das Clínicas, aí no Santo Amaro, e ter os melhores professores para me sentir enfermeira, de fato, né? E chegando em Conquista, eu fui, obviamente, procurar trabalho em um hospital, porque para mim era o lugar em que eu me sentia, de fato, um profissional de ponta, né, para esse cuidado. E de preferência de emergência ou de UTI, porque era onde eu encontrava o indivíduo no risco iminente de vida, e eu poderia atuar ali para esse cuidado a esse indivíduo. Mas tinha um negócio dentro de mim que batia no tal de, quando eu ia para a unidade de saúde, eu me deliciava ali, né? Então, eu curtia estar ali. E aí, quando eu olhava a minha história, eu venho de uma história religiosa dentro da Igreja Católica, em um momento que se falava da teologia da libertação, do Frei Beto, né? E onde a gente tinha Frei Beto, Fidel Castro e as Veias Abertas da América Latina, Brasil Nunca Mais, tinha toda uma discussão social dentro da igreja, né? E aí a gente tinha dizendo que Jesus Cristo era alguém da transformação, da libertação espiritual, mas também social, e era nesse lugar que eu me inseria como pessoa, né? Tentando aí conquistar uma sociedade mais justa, igualitária. Então eu tinha na veia esse lugar, né, de formação, e a unidade de saúde, quando eu ia, me resgatava para esse lugar, né? E logo nos primeiros anos de atuação, eu me via à noite dando plantão, naquilo que eu imaginava ser top, né, dominando todo aquele maquinário, e de dia coordenando um programa de imunização. Né? Passei pela coordenação de uma unidade básica de saúde, aí depois da unidade básica fui coordenar uma sala de vacina, depois o programa de vacina, depois o programa de vigilância epidemiológica,
depois o programa de DST, HIV, AIDS e hepatites virais, aí fui para uma coordenação de planejamento de políticas públicas para esse município onde eu atuo. Enfim, fui, né, me inserindo dentro de uma perspectiva coletiva do pensar saúde, e em um dado momento o hospital deu, sabe, assim, foi para um lugar, nossa, que bom que eu passei esse período aqui, foi importante, mas agora eu desloquei o meu olhar para o ensino, né, eu comecei a ensinar e para essa saúde coletiva. No meio disso tudo veio o mestrado, doutorado e agora no pós-doutorado, trabalhando com doenças infecciosas, que é o lugar que eu amarrei meu jegue, Isabela, né? Então, eu trabalho com hanseníase, eu trabalho com doença de Chagas, né, que tem aí uma questão ambiental, uma questão de condições de moradia, de vetores, né, uma questão do cachorro fazendo parte de um ciclo de manutenção, de uma cadeia, né, de manutenção de triatomíneos, causando adoecimento à família, dentro de um contexto social empobrecido, de vulnerabilidade. Então, é o lugar que eu estou hoje, muito feliz e instigando nos meus alunos esse olhar para essas doenças infecciosas, principalmente aquelas de caráter negligenciado, né, de vulnerabilidade social, que eu acho que veio muito dessa minha formação. Então, essa formação histórica, esse modo meu de atuar hoje, ele não caiu, né? Ele vem de uma história de vida, como a de vocês, a de cada um de vocês. E que bom que nessa história de vida, nesse percurso, o professor Robson trouxe um espaço para refletir um pouco sobre isso. E aí, quando eu coloquei esse nome, interprofissionalidade, e saúde individual e coletiva, eu comecei a pensar, tá, qual seria o ponto de partida para trabalhar um pouco com os meninos essa perspectiva dessa temática? E com certeza, a primeira coisa que vem à cabeça, se eu penso, bom, eu sou um profissional, independe de que lugar, mas é da saúde, né? Eu sou alguém que tem esta lógica, eu não sou da pintura, da arte, eu não sou, embora a arte, obviamente, tem tudo a ver com a saúde, né? Mas eu sou desse lugar. Então, a primeira coisa que qualquer profissional desse lugar tem que pensar é o que é saúde, né? É o ponto de partida. Não dá para ser diferente, né? Então, se eu perguntar a vocês aqui, qual o conceito que vocês têm disso? E eu acho que, obviamente, vocês já devem ter tido experiência de discutir isso, né, dentro do curso de vocês, mas pensando um pouquinho nessa pergunta, né, eu queria ouvir de vocês assim, pense durante um minutinho, uma palavra, né, pense aí, por favor, qual a palavra que melhor define ter saúde? Já que eu sou profissional da saúde, de algum modo, que palavrinha, uma só, que mais se aproximaria a essa condição de ter saúde? Queria que cada um pensasse, se tivesse com papel, anote essa palavra, por favor. Beleza? Deu tempo? Vamos lá. Ótimo. Então, vou anotar aqui. Vão me dizendo aí que palavra é essa que vocês escreveram. Difícil, né, Lara? Pois é, Lara, é complexo. Esse seu difícil já me trouxe uma dimensão que saúde não é algo simples. Existe uma complexidade nesse processo, né? Então, beleza, já gostei. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Né? E essa responsabilidade, deixa eu anotar essa palavra aqui. Eu não, homeostasia, segurança, bem-estar, harmonia, equilíbrio. Então, Hilda, eu vou pegar essa bem-estar novamente. Também pensei em bem-estar. Ok, deixa eu colocar aqui. Então, bem-estar parece que conseguiu
superar todas as demais aqui, né? Mas eu também vi equilíbrio, homeostasia, que eu acho que vai muito para esse lugar do equilíbrio, qualidade de vida. Eu vou colocar aqui a interrogação também, né? Deixa eu abrir meu chat aqui para ver o que mais que saiu. Espera aí. Legal, legal, legal. Difícil, responsabilidade. Saneamento. Ok, a gente vai entender, Laila, por que que você trouxe essa palavra bem forte. Você tem razão, homeostasia, segurança. Ok, bem-estar, harmonia, equilíbrio, bem-estar, 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 qualidade de vida, felicidade. Teve um aluno uma vez, Robson, que colocou felicidade, né? Aí teve um outro na sala, mas felicidade não existe. Felicidade, aí o menino tinha 16 anos. Dá vontade de dizer assim, vai para casa, meu filho, vai fazer umas besteiras na vida, depois volta para a faculdade, porque 16 anos é. Mas o menino era tipo um filósofo, já tinha lido tudo, sabe aqueles assim, cabeçudo? E aí ele foi devagar sobre felicidade, né? O que é felicidade, que é um ponto no horizonte que você olha, mas quando você está perto deste lugar, você cria outro ponto, e aí ele foi mostrar por A mais B que felicidade não existe. E se você fala que saúde é felicidade, então não existe saúde, né? Assim, e felicidade é muito singular, felicidade. O que eu, por exemplo, eu odeio o WhatsApp, todo mundo que convive comigo sabe. Então, ter que olhar e responder o WhatsApp para mim é adoecedor. E tem gente que o WhatsApp é felicidade, as redes sociais. Então, tem um negócio aí, né, que serve para um, mas não serve para o outro. É bem complicado isso. Ambiente, né? Então, a perspectiva ambiental interfere em minha saúde, será? Né? Em que medida isso interfere? Mas é só ambiente, eu posso estar inserido em um ambiente perfeito, mas eu, dentro de mim, dentro das minhas perspectivas individuais, da minha singularidade, posso estar extremamente doente, mesmo um ambiente muito legal, e eu posso fazer o contrário, de estar num ambiente muito complicado e ainda assim ser uma pessoa saudável? Como é isso, assim? É. Sanidade, né? Então tem uma questão mental aí, né? Então eu posso não ter uma perna que para dentro de uma lógica médica, né, fisiológica, fisiopatológica, eu não tenho uma perna, eu não sou uma pessoa, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma deficiência, pode ser auditiva e visual, mas mesmo com essa deficiência, se eu tiver uma saúde mental legal, eu estou saudável? Eu posso ter um diagnóstico de câncer e me manter saudável? Eu posso não ter câncer e estar doente? Eu me lembro de um diagnóstico que eu dei a um paciente com HIV, que eu estava, né, assim, acho que um dia meio inspirado, e a gente conversou tanto, discutiu tanto, que ele saiu dali melhor do que ele entrou. O diagnóstico, de algum modo, trouxe a ele para uma outra racionalidade de vida, uma outra situação de vida, que depois do diagnóstico ele se tornou uma pessoa melhor na perspectiva da saúde. Olha que coisa, né? Meio louca. Bom, equilíbrio. Então, Hilda, é fácil? Eu estou em equilíbrio. Né? Em quanto tempo eu me mantenho no equilíbrio? Como é isso, né? Então, quando você traz esse equilíbrio e harmonia que Lorena trouxe, me faz pensar que é dinâmico demais o processo saúde e doença, né? Porque agora de manhã eu posso estar de um jeito, no final dessa aula eu posso estar de outro, né? Então, os fatores me influenciam o tempo todo para esse meu estar, né? Como eu estou. Então, é um processo dinâmico, o processo de saúde e doença, né? Ele não é estático, né?
E bem-estar, então, se a gente tentar trazer essa palavra de bem-estar para um lugar concreto, o que seria bem-estar, gente? O que é isso? Como traduzir isso para um lugar mais plausível, onde eu possa, a partir desse conceito, organizar a minha atuação enquanto profissional de saúde? Né? Eu me lembro de uma reportagem, eu nunca vou me esquecer, em uma área rural, foi no Globo Rural, no domingo de manhã. Uma pobreza, sabe? Uma miséria, e a mulher, assim, aquela secura, e ela com 10 filhos e tal, e aí a repórter perguntou para ela, para a senhora, o que seria o bem-estar da senhora, a felicidade da senhora? Era uma reportagem de saúde, né? A saúde da senhora, a senhora entende como? Minha filha, feijão no fogo. Ponto. Já basta para o meu bem-estar e da minha família. Ter feijão no fogo para eu alimentar meus filhos, né? Então, existe uma singularidade desse bem-estar, né? Do que seja isso, tá? Então, isso é importante a gente entender. Ai, Jesus, como é que eu perdi a imagem? Ah, pera ainda da minha. Ah, cadê minha apresentação? Ignorar. Pronto. Obrigada, gente. Foi muito legal, assim, essas palavras que vocês trouxeram. E quando a gente faz esse. Deixa eu só tentar passar aqui o slide. Estou brigando com os slides. Socorro! Aqui, achei. Robson, Oi, pode falar. eu não estou conseguindo passar. Travou aí, foi? Travou. Mas vocês estão me ouvindo, não estão? Eu estava me Totalmente. ouvindo. Sim, ouvindo e vendo Ah, normal. Olha só, obrigada. se você quiser, feche o arquivo e abra de novo. Parar. Faz tudo de novo. É que Isso. eu fiquei muito tempo, né, com ele fechado. Pronto, obrigada. Pronto. Acho que agora a gente consegue ir. Pois é, aí tem uma pessoa que eu gosto muito, que é um estudioso, pesquisador, ele traz uma perspectiva de um olhar sobre o processo de saúde e doença muito interessante, saindo da lógica epidemiológica do risco, né? Então, por exemplo, se eu como sal, eu sou hipertenso. Então, tem um risco associado a comer sal e ter hipertensão. Então, tem uma racionalidade aí da causa e da consequência, e a epidemiologia trabalha muito nessa perspectiva. O Ricardo Aires, ele traz uma perspectiva de vulnerabilidade. Mas por que eu como sal? Né? Por que eu não uso camisinha? Por que eu uso isso e isso é maléfico? Tem uma vulnerabilidade do indivíduo, como social, como operacional. E ele traz um texto muito legal que eu queria sugerir para a leitura, que é Concepção Hermenêutica de Saúde, onde ele vai trazendo algumas perguntas e refletindo, que ele traz a gente para pensar, será se saúde e doença, né, nessa concepção que a gente está querendo criar aqui de conceito de saúde, será se é duas coisas opostas? Eu estou saudável ou eu estou doente? É dia ou é noite? É frio ou é quente? É baixo ou é alto? A gente está falando de uma mesma coisa, né, uma mesma coisa, uma mesma natureza que tem duas situações opostas, e ele diz que não tem como, que saúde é muito mais complexo, e adorei aquelas interrogaçõezinhas no início, que é muito mais complexo do que a ausência de doença, né, que é um conceito que a gente tem aí, inclusive, em algumas publicações e algumas regras. Esse desenho foi um desenho que eu gosto muito, que durante uma aula onde a gente fez essa conversa com os estudantes de medicina, que é para quem eu estou diretamente ligada na universidade, e veja como eles colocaram um desenho bem dicotômico, né? Colorido, bonito, natureza, vento, alimentação, sol, tristeza,
né, bem dentro desse lugar hermenêutico de oposição, enquanto na realidade eu posso até ter uma doença e estar no ambiente mental, digamos assim, lá de cima, saudável. Eu posso estar saudável, mas eu me sentir dentro de uma outra perspectiva de dor, de sofrimento. Então, com isso, gente, o que eu queria trazer aqui para a gente pensar, pelo menos eu não trouxe nada, vocês que trouxeram, né, quando trouxeram a concepção de ter saúde, é que se eu sou profissional de saúde, eu entendo que a saúde tem uma singularidade, cada um pensa e sente de um jeito, né? Então, não tem protocolo, por perfeito que seja, que sirva para eu tratar todos do mesmo jeito. Não tem. É multifatorial. Alguém trouxe saneamento. É óbvio, né? Se eu moro, resido num lugar que eu não tenho a mínima condição ambiental saudável, de casa, de alimentação, de ambiente saudável, é difícil eu ter uma perspectiva, né? Então, eu tenho uma coisa de educação, eu tenho de lazer, eu tenho de trabalho, eu tenho de moradia, eu tenho uma determinação social que está imersa ao conceito de saúde. Então, galera, como resolver saúde dentro do meu conhecimento exclusivo, né? Tem uma complexidade enorme, é complexo, né? Que foi a primeira coisa, poxa, que difícil pensar isso, e que difícil operacionalizar isso, e que difícil promover saúde. E aí, mais uma vez, eu sou top, eu sou um profissional massa, perfeito, eu consigo sozinha, eu consigo cuidar do meu cachorro só, com o meu conhecimento, dada a complexidade que é isso, né? É dinâmico, falamos sobre isso, a questão do equilíbrio, da homeostasia. E, galera, é coletivo. A pandemia está mostrando que é coletivo. Eu estou bem, mas se eu tenho um coletivo adoecido, mentalmente eu adoeço e eu tenho um risco acrescido para o meu adoecimento. E, pelo contrário, se eu tenho um coletivo vacinado, eu tenho um indivíduo protegido, né? Então, não dá para pensar simplesmente desse lugar da singularidade do indivíduo, né? É um indivíduo inserido em um coletivo. Por mais que eu opere o neurônio do meu cachorro, ele tem um coletivo e precisa ser pensado nesse coletivo, né? E é cultural. É uma construção cultural. O que é saúde para mim, conquista, é diferente de uma concepção lá sei lá, sei lá, da Grécia, que é diferente da África, porque tem um elemento cultural. Então, gente, se saúde é isso tudo, promover saúde, trabalhar na área de saúde, é pensar de um lugar onde eu preciso minimamente agregar diferentes conhecimentos, diferentes habilidades, e não sou eu que tenho que dar conta de tudo, mas eu tenho que me conectar com o outro profissional de um modo, para que juntos a gente consiga, de fato, ter alguma interseção. E essa questão cultural ela é tão importante, eu trouxe aqui para vocês essa imagem, né, desde a pré-histórica, claro que está uma imagem que a gente poderia colocar aí anos, aqui parou no tempo, né? Olha só a idade contemporânea, o computador que tem ali, deve ser daquele ambiente DOS. Em Chagas, para vocês verem como é tão negligenciado, que o sistema de informação de triatomínio para Chagas é no ambiente DOS ainda. Imagine, com todas as tecnologias que a gente vive. Então, a gente tem, da pré-histórica até a atualidade, diferentes perspectivas do que seja saúde, do que seja doença. E a depender de como você percebe isso, você vai atuar enquanto política de saúde e enquanto indivíduo profissional de saúde de modo diferente. Então, na ontologia, a doença, você entende a doença como uma entidade que apossa do corpo. Então, vamos fazer um descarrego aí para desapossar.
né? Já dentro de uma perspectiva funcionalista, a doença e a saúde tem a ver muito com essa corpo da fisiologia, da fisiopatologia, da homeostase que foi colocada aqui, desse equilíbrio funcionalista, né? Se a gente olhar a Grécia, saúde era muito de um corpo bonito, de uma saúde escultural. Então, as pessoas ricas, claro, iam para spa, né? E naquele spa ia cultuar a beleza. A beleza era cultuado como uma perspectiva do belo e do saudável, e aí eu faço oferendas para os deuses, dentro de uma lógica que foge à física, né? Uma lógica metafísica, de me conectar com os deuses do Olimpo para eu ter saúde. Então, eu me isolo e eu vou cultuar esse lugar com uma perspectiva de saúde. Tem muita gente hoje, né? Dentro dos espaços, inclusive das academias, que tem uma relação muito grande com esse corpo, com essa beleza, com esse lugar. Já na Idade Clássica, a gente tem o Hipócrates trazendo, ainda, gente, vamos ter algum mínimo de olhar científico, né? Para além da metafísica, eu tenho uma perspectiva aqui científica, clínica, né, de observação. Vamos observar o fenômeno da natureza para entender esse processo de saúde e esse processo de doença. Galera, aí veio a Idade Média, que aí lascou tudo, né? A gente tem uma perspectiva de Deus como centro do universo. A gente sai da Grécia com vários deuses, e aqui a gente, inclusive na Grécia, tinha a deusa da beleza, da higiene, da saúde, né? E a gente vem aqui para Deus, né, o único, e toda vez que eu vou de encontro a ele, a uma doutrina cristã, eu posso ter como consequência um adoecimento. Então, estar doente é porque eu pequei. E eu mereci ter aquela doença, e agora eu vou fazer uma penitência, né, para curar, para a partir dessa penitência eu obter uma cura. Naquele momento, as epidemias, por exemplo, eram castigos, né? E aí eu fico, toda vez que eu olho esse slide, eu fico pensando assim, em que medida essa percepção de saúde, doença, interfere na nossa prática de hoje, do nosso cuidado, né? Eu trabalho com hanseníase, como eu coloquei para vocês também, e a hanseníase era a lepra, né? Então, a pessoa tinha uma lepra na Bíblia, aquele personagem da Bíblia que era Lázaro, né, o leproso, ele era tirado do convívio social porque tinha uma doença que era um castigo divino, né? E Jesus veio e abençoou e curou as sagas de Lázaro, né? No movimento de cura, de dizer assim, vem meu filho, eu perdoo os seus pecados e agora você vai ser curado desta doença, né? Então, o quanto a gente ainda tem culturalmente, em muitas pessoas, famílias, comunidade, essa percepção do pecado e de você partir para um diálogo com Deus. Deus, se você me curar, eu vou ser uma pessoa assim. O quanto isso interfere hoje, né, nas crenças e nessa relação com a doença e nesse modo de tratar esse doente. Bom, o outro contraponto, né, porque a humanidade vem assim, negando e indo para os extremos. Não é mais Deus o centro do universo, é o homem. E é o homem inserido em um meio, né? Então, os miasmas, né, o cheiro dos portos, das cidades, dado esse êxodo enorme, o início da industrialização, então esse ambiente onde tinha os corpos dentro dos cemitérios, que a gente tem algumas imagens que os corpos saíam dos muros dos cemitérios, e é esse ambiente, né, que realmente tinha um ar que causava o adoecimento, né? E aí você passa também para ter uma busca de uma causalidade. John Snow, por exemplo, que a gente chama de pai da epidemiologia, ele foi ver que consumia ali uma água naquele lugar, e aquelas pessoas que consumiam aquela água tinham uma doença, que era a cólera, e não consumia, não tinha doença. Então, ele começa a observar, né, a distribuição dos eventos, da doença, do indivíduo, e a partir daí começa a se estruturar uma resposta à promoção de saúde deste lugar,
né, que aí são as questões sanitárias envolvidas, e uma aluna trouxe essa coisa sanitária muito forte, mas também uma ciência dentro do indivíduo. E aí vem uma era muito interessante, que vem Karl Marx trazendo, ainda, não tem nada a ver com essa questão ambiental. A saúde e a doença é resultado de como essa sociedade se estrutura, como ela passa a produzir bens, como ela é desigual, como ela escraviza esse indivíduo dentro das fábricas, né? O Charlie Chaplin vem aí mostrando essa relação do homem como a máquina, como um ambiente adoecedor, né? Então ele diz que todas as políticas de proteção ao trabalhador são as políticas necessárias para o combate à doença. As desigualdades precisavam ser combatidas, né? Tem um livro famoso que fala A Miséria do Povo, Mãe da Enfermidade. Então, é essa miséria resultante da forma como essa sociedade se estrutura para produzir bens e acumular bens é que vai gerar um processo de adoecimento, né? E aí Vichou, que é um cara fantástico, ele vem trazendo o profissional de saúde para dizer, galera da saúde, se a doença é produzida na sociedade, o profissional de saúde tem que atuar na sociedade, não é no corpo do indivíduo, não é aqui que eu produzo saúde, mas é na sociedade, atuando, buscando uma igualdade social, né, reduzindo as desigualdades sociais. Então, Vichou, ele trouxe essa perspectiva, né, porém, algum tempo o profissional, ele tinha essa perspectiva, então é aquele profissional que você vendo dentro da comunidade, discutindo com a comunidade os determinantes sociais de saúde. Mas na sequência da história, a gente tem um momento do microscópio, né, dos antibióticos, das bactérias. Então, você tem um avanço muito grande das ciências, da tecnologia. Aí você tem Pasteur, Cook, e estabelece um paradigma, que é o paradigma que a gente chama bacteriológico, onde o profissional de saúde, ele produz saúde dentro do hospital, dentro do laboratório, em contato direto com os agentes causadores dessa doença, né? A Fundação Rockefeller, nessa época, ela começou a se questionar, bom, e agora, que profissional de saúde, seja da veterinária, da enfermagem, da psicologia, da medicina, esse profissional, para ter uma atuação efetiva, ele precisa se formar na comunidade, onde o povo está, ou no laboratório, né? Então, ele coloca a saúde e a doença devem ser pesquisadas nos laboratórios. Então, o resultado desse estudo feito a pedido dessa fundação foi um relatório que diz isso. Não, espera ainda, a gente precisa colocar esse profissional para aprender saúde com a doença, dentro do laboratório, dentro de uma perspectiva clínica e fisiopatológica. Então, a saúde e a doença deve ser pesquisada nos laboratórios, com estudo biológico dos organismos infecciosos, ou nas casas, nas fábricas e nos campos, buscando conhecer as condições de vida e os hábitos dos seus hospedeiros. E aí a gente vai para uma dimensão exclusivamente biológica, e por isso que a Liana, ao entrar e querer fazer enfermagem, queria aprender a fazer uma boa injeção, né? Aplicar um medicamento corretamente. Porque a Liana vem de um processo de formação onde todas as universidades, não só dos Estados Unidos, como do mundo, né, principalmente da América, foi muito impactado por esse modelo de formação nossa. E não é à toa que a gente está hoje dentro de cursos da área de saúde, onde o que é extremamente valorizado é o balcão, é a pesquisa clínica. Eu não estou dizendo com isso que ela não é importante, tá? Mas não é à toa. Então, eu estou trazendo a história para compreender o presente, né? Então, é por isso que o profissional, às vezes, da biologia, que eu vivo isso aqui no meu instituto, e talvez da veterinária, pense num corpo de conhecimento muito fechado,
dentro de um lugar muito fechado, né? Desconecto de uma condição de vida, de hábito, buscando reconhecer essas condições. Então, a dimensão social, eu coloquei aqui, ela ficou adormecida e ela, de certa forma, ainda está, embora a gente tenha já cada vez mais uma discussão, e não é à toa, Robson, que teve tanta adesão à sua disciplina, de uma discussão de um olhar interprofissional, com a multiplicidade de conhecimento para além do biológico, né, do fisiopatológico, né? Então, isso influenciou, sim, a formação nossa, influencia a nossa prática, influencia o nosso olhar. E a gente precisa fazer o estranhamento, né, para a gente talvez pensar em um modo mais amplo aí do atuar. Então, a maternidade, eu acho que eu já falei um pouquinho. A OMS, eu achei interessante esse bem-estar que vocês trouxeram, está dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde para a saúde. Ele fala um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência da doença. É um conceito que deu um salto, mas ele é um pouco difícil de operacionalizar, porque bem-estar, como eu já falei, ele não é fácil, né? Mas teve um avanço, porque não é só doença física, mas também a perspectiva mental, mas também a perspectiva social, né? E o Brasil, como é que a gente se concebe nesse universo de entender saúde? Então, a nossa Constituição, que é uma das mais lindas, mais revolucionárias, e que está sendo rasgada cotidianamente por diversos governos, mas de uma forma mais contundente pelo atual, ele traz dos direitos e garantias fundamentais, no capítulo dos direitos sociais, que são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, traz a saúde como direito, e dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil, né, que foi criada a partir dessa conferência, que eu acho que vocês já devem ter falado, que foi o grande marco, né, de uma concepção de saúde diferente dentro do Brasil, e, portanto, da criação de um Sistema Único de Saúde, que deveria se organizar, tanto na formação do profissional, na estruturação dos serviços de saúde a partir dessa lógica, né? Saúde como resultante das condições de alimentação, de habitação, de renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Veja que acesso aos serviços de saúde é um item de vários. E dentro desse acesso ao serviço de saúde, eu sou profissional de saúde. E que acesso a esse, né, que eu tenho, e que relação é essa que eu tenho que desenvolver com o meu usuário para a gente dar conta disso, né? Então, eu deixo uma pergunta aqui para a gente não ter resposta hoje, talvez, mas seria bom ouvi-los, né? Qual deverá ser o perfil e a prática de profissionais de saúde mediante esse conceito ampliado? Se eu tivesse que colocar uma mochila nas minhas costas e tivesse que encher essa mochila de elementos para ser esse profissional de saúde, dentro desse conceito ampliado de saúde, o que eu colocaria na minha mochila? O que vocês colocariam na de vocês? Empatia, delícia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, né, é uma relação humana, por mais, né, Andréa, que a gente tem tecnologia, entre eu e o outro, tem uma tecnologia, mas são dois humanos, e dois humanos que devem se olhar, dialogar, né? Em que medida a gente está disposto a dialogar com o outro, a olhar para o outro, a compreender o outro nessa relação do cuidado? Diferentes realidades, em que medida eu olho esse outro, mas eu olhando
a realidade onde ele está inserido e tentando compreender, e não apenas julgar. Está vendo o senhor de novo aqui com essa pressão alta? Está vendo de novo o senhor com seu cachorro adoecido? Por que não fez isso? Por que não fez aquele outro? Então, antes disso, precisa compreender. E para compreender, eu tenho que ter um encontro. Altruísmo, perfeito, né? Responsável. Que lindo! Eu tenho um social, gente. Então, o Vichove tem razão. Se eu escolhi essa profissão, eu tenho que ter alguma inserção social, né? Linguagem, comunicação, Laila, comunicação. Deixa eu contar a história para vocês. Então, eu venho da UTI, né, como eu falei para vocês, e uma vez eu estava cuidando de um paciente que fez uma cirurgia cardíaca na UTI cardíaca do Hospital das Clínicas. Eu era estudante. E aí, o médico chegou assim, o senhor, o paciente, né? O paciente, eu estava cuidando dele. E estava ali trocando soro e ouvindo a conversa. O senhor tem uma obstrução, fez uma placa de ateroma que está obstruindo sua artéria ascendente superior direita. Isso fez com que houvesse uma necrose. Quando terminou, o paciente olhou para mim e falou assim, você pode me fazer um favor, minha filha? Liga para esses telefones aqui, chama essas duas pessoas aqui para mim. Assim eu fiz. E era a amante e a esposa que se encontraram no corredor. E foi um babado. Por que ele chamou? Porque ele tinha que contar à esposa que tinha um filho com a amante. E ele fez isso tudo porque a comunicação do médico, o que ficou para ele, eu vou morrer. É claro, né? Eu vou morrer. Tem uma placa de ateroma na minha artéria ascendente superior. Não vou morrer, isso, Alessandra. Ele achou que ia morrer e ele tinha que contar tudo ali. Tu imagina aí eu estudante, administrar essa situação. E o pior, é óbvio que o cara ficou bom, né? Saudável para cirurgia, voltou da cirurgia e teve que depois lidar aí com essa situação criada. Então, galera, né? Comunicação, entender o quanto o outro entendeu, compreender. Eu já peguei paciente de voltar para mim na atenção primária e dizer, enfermeira, o médico me passou um comprimido, era muito grande. E aí eu fui descobrir que era o supositório, galera. Aquele supositório para colocar em outro lugar que não era a boca. Eu já ouvi paciente de dizer assim, esse tratamento que o médico passou é legal, parece, mas durante o dia é ruim, que eu vou limpando a casa, sai, eu pego o dedo, empurro, e eu vou limpando a casa, empurro, toda hora eu tenho que parar, doutora, que às vezes chamam de doutora, né? Para empurrar. Sabe o que ela fez? O aplicador do creme vaginal, ela usou e ela deixou na vagina. Então, ali durante o dia, ela não tirou o aplicador. Aí o médico não disse a ela que era para tirar. Então, compreender o contexto do outro, ainda mais no nosso país, né? Pois é, Lara, vixe, Lara é ótimo. É muito triste isso, Alessandra, porque, assim, compreender a realidade do outro... Deixa eu contar outra história bem engraçada também. Enfermeira eu, né? Mas santo de casa não faz milagre. Robson conhece minha família toda. Eu cheguei em casa um dia e tá a minha mãe, com uma camisinha soprada, como um balão, um balão. Aí eu olhei para aquele negócio ali e falei, ué, amanhã, o que é isso? Ela não encontrei essa bola no meio da rua e trouxe para Patrick, que é meu sobrinho, na época tinha poucos anos. Aí eu falei, manhã, pelo amor de Deus, isso é uma camisinha. E ela nunca tinha visto camisinha na vida dela. Aí eu dei conta que ela não sabia o que era uma camisinha. Ela tomou uns 3 banhos, Robson. Ela ia para o banheiro e lavava a boca. Você conhece a manhã, né? A bichinha como era. E lavava a boca e tomava esse banho. E Zeca não pode saber disso, que é meu pai. Enfim, aquele ato dela era de uma vulnerabilidade que ela tinha, porque os serviços de saúde, eu vou me tirar desse processo porque eu era filha, né? Nunca tinha abordado ela. A mulher casada nunca abordou para falar de uma camisinha, o que era isso. Então, era um contexto de vulnerabilidade que ela tinha por uma questão de gênero, por falhas nos serviços de saúde. Então, isso tudo para dizer como a comunicação é importante nessa nossa mochila,
né? Então, tem que. Aí eu estou dizendo que não precisa conhecimento? Não, muito conhecimento. Técnico, muito. Estudem, galera. Tem que ser bom, sabe? Tem que saber medicamento. Se eu sou cirurgião, um bom, né? Onde quer que eu seja, estudem. Eu tenho que ter conteúdo. Mas, para além do conteúdo técnico, eu tenho que ter perspectiva social, ambiental, determinação social. E eu não tenho isso só. Toda hora eu estou batendo nessa tecla, né? Eu preciso do outro. O outro, porque senão eu faço isso, ó, que essa figura remete o que a vocês? Vamos imaginar que aqui é a atuação de um profissional de saúde. O que é que remete? Ele está bem intencionado, né? O que mais vocês percebem aí na figura? Robson, eu ainda tenho um tempinho? Estou com medo de estar falando muito. Total, total. Pode continuar aí. Tá ótimo. Tá, Tá tranquilo. viu? Falta observação, visão limitada, não olhar o todo, não olhar o contexto. Em que medida a gente está nesse lugar na nossa formação? Que medida somos esse senhorzinho aí? Bicho pegando fogo. Vamos voltar para o contexto de conceito de saúde: singular, multifatorial, complexo, coletivo, cultural. E eu achando que dentro da minha veterinária, né, para o meu cachorro ali, basta eu. Ou eu dentro da saúde, não preciso de veterinário aqui comigo, né? Se eu pensar, eu não preciso de veterinário aqui comigo, quem vai ver o ciclo de chagas acontecendo naquela comunidade, naquela família, e é o cachorro que é o que está alimentando o triatomínio, né? Por exemplo. Aí vem os aspectos mentais, os aspectos sociais, e todos os aspectos que está envolvido e que eu muitas vezes não vejo, né? Então, eu gosto muito, ela é muito significativa para mim, e vira e volta eu olho para essa figura, não só para o trabalho, sabe? Mas de vida mesmo, assim. Em que medida eu tô com um olhar curto, restrito. E é um olhar, digamos assim, que às vezes a gente faz por comodismo, porque olhar o todo é complicado e vai exigir da gente movimento, sabe? Se reposicionar na vida, se reposicionar para essa escuta, se reposicionar para o debate, se reposicionar para a compreensão do outro e estar disposto. E acho que a gente não está muito disposto, às vezes, para esse compartilhar de saberes, compartilhar de atuação. Então, ter esse olhar, às vezes, é legalzinho, assim, sabe? Deixa a gente num certo conforto. E eu estou falando isso principalmente para o professor, né? O professor que vai para uma aula conteudista, que não gera reflexão, que não sai desse lugar. Eu sei, o outro não sabe, eu ensino e o outro aprende, né? Acho que a gente precisa repensar isso. Então, eu tenho que ter competência, galera. Para a saúde, eu tenho que ter competência, né? E o que é essa competência? Né? Quando a gente fala nas DCNs, né, sempre tem essa palavra, né, dentro dos projetos pedagógicos. Tudo tem as competências, desenvolver competência, o que é isso? Para o aluno, né? Na formação desse aluno. Você tem que mobilizar, né? E articular, a mobilização e articulação, porque a gente não pode deixar nas caixas os conhecimentos, eles precisam estar articulados, de múltiplos recursos cognitivos, né? Que aí está saberes, que é o conhecimento, a leitura, o estudo, habilidades técnicas, manuais, destrezas, habilidade de diálogo, quando o médico, né, zero habilidade do médico, top cirurgião, Ave Maria, fez a cirurgia que o homem não teve risco de vida a hora nenhuma.
mas habilidade zero de comunicação, né? Então, é uma habilidade do relacional, do se colocar no lugar do outro, habilidade manual, que eu queria, né, na injeção perfeita, sem dor, né? Atitudes, é a tomada de decisão, por exemplo, para quando reanimar um paciente, quando parar de reanimar um cachorro, é essa atitude que é resultante muito mais do que do espaço de sala, mas de vida, né? É uma atitude protagonizando o movimento naquele cuidado a esse indivíduo, a essa família, a essa comunidade, né? Valores, né? Então, eu tenho que trazer, e eu adorei quando vocês trouxeram, vocês, é massa mesmo, bem que Robson disse, assim, empatia, né? Então, quando eu perguntei para vocês o que colocar na mochila, vocês trouxeram valores, né? E é preciso a gente rever os nossos valores, né? É óbvio, gente, que a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ser bem-sucedido. Eu quero sim, claro, montar minha clínica, ganhar muito dinheiro, é óbvio. Isso não é feio, ter meu carro trocado, ter minha casa, mas em que medida isso é o prioritário, é o meu motivador de vida, é o que me protagoniza e que me lança, né? Nessa vida. Então, ele é fim, né? Eu vou fazer para o acúmulo de recurso e eu vou perder o valor. Vocês viram no Fantástico, acho que tem umas 2 semanas, um cara da clínica veterinária que fazia atrocidades com os animais em São Paulo. Aí eles botavam uma clínica, São Paulo imensa, né? Ali abusava dos cachorros, machucava para ganhar dinheiro. Aí, quando o nome deles estavam sujo, eles mudavam e ia para outro. Foi para o Fantástico. Eu acho que foi fantástico que eu assisti essa reportagem. Então, valor zero, valor ético, valor moral, né? E esse valor é um valor das mínimas coisas. Sabe que a gente critica tanto os nossos políticos, mas a gente quer passar à frente do outro, quer tomar vacina na frente do outro, foi no Fantástico, né, Hilda? Quer tomar vacina na frente do outro, esconde a idade, profissional de saúde que quer tomar 2 vacinas, né, porque uma não deixa ele sair para fora do Brasil. Quer dizer, é de pequenos atos a grandes atos, mas a gente precisa discutir os nossos valores, né? Muito, e com o governo de então, mais ainda. Desculpa, Robson, foi irresistível falar isso. Percepção, né, avaliação da situação, do contexto, e às vezes essa avaliação ela tem que ser rápida, para uma tomada de decisão rápida, de raciocínio, para agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimento, mas sem limitar a ele. E conhecimento científico é bom, excelente. A medicina baseada em evidência é massa. Mas o conhecimento empírico e conhecimento da comunidade também é conhecimento. Também tem que ser considerado. Não vamos para o lugar da ciência pura e simplesmente como a verdade, né? A única verdade. Porque aí a gente está saindo da Idade Média, né, que tudo bota no lugar lá, e indo para a Idade Moderna, onde tudo é a ciência. Então, a gente tem que ter aí uma questão aí de bom senso. E aí, gente, o desenvolvimento dessas competências, a gente tem competências específicas, né? Eu ligo para Robson direto, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o Sherlock. Ô, Robson, Sherlock tem uma feridinha aqui, teve um carrapato que pegou. Eu não sei, não vou saber a competência de vocês. Então, são competências específicas, vocês também não vão saber a minha, e nem tem que saber a minha, né? Então, cada profissão, cada área tem competências específicas, que aqui a gente fala específicas ou complementares de uma profissão e que complementa outra prática profissional na dinâmica do trabalho em saúde. Então, a minha especificidade complementa a especificidade do outro. A minha complementa a especificidade do nutricionista, também do psicólogo, também do fisioterapeuta, também do odontólogo. Então, é uma especificidade que é tipo no quebra-cabeça, uma peça para se conectar às outras peças.
Nós nos conectamos? Como nós nos conectamos? A saúde precisa dessa conexão, nós já vimos lá, né, que a gente não vai dar conta. Aí a gente tem competências comuns, que é aquilo que Robson tem que ter, e eu também, você, Betânia, como veterinária, e também o cara lá da nutrição, que é competência que pode ser desenvolvida por todas as profissões, sem que isso interfira no limite de cada uma delas. Então, a comunicação é uma competência, né, que é desenvolvida entre todos. E a gente tem uma outra competência, que é a competência colaborativa, né, que é a dimensão de competência que assegura a efetiva colaboração entre os diferentes profissionais de saúde, diversos trabalhadores de saúde, entre diferentes instituições e usuário, família e comunidade. Então, essa competência colaborativa, ela deveria ser instigada nos nossos cursos, na universidade. Então, o sonho é uma sala não ter só veterinário, a gente ter, como aqui, não só o veterinário, mas outros estudantes de todas as outras áreas daí do instituto ou da universidade fazendo parte. Porque aí sim, nesse encontro com o saber do outro, eu construo essa competência colaborativa, né, para dar conta daquilo que a gente se prontificou, que é a saúde, como a gente concebeu logo no iniciozinho da aula. E aí, Robson, super fã cada vez mais de você, porque você fez isso, né? Ao criar essa disciplina, você abriu a possibilidade das pessoas pensarem. Você se colocou nesse lugar, que tipo de formação temos, o que eu, enquanto professor dessa instituição, posso protagonizar de diferente, né? Para sair do que cada um tem e potencializar esse conhecimento. E você potencializou esses alunos ter um pouco dessa reflexão, que tipo de profissional eu desejo ser, né, dentro dessa perspectiva da saúde. Mas a maioria de nós estamos aqui. Na sala da infância, até que não, né? Os professores botam os meninos pequenininhos tudo na linha e ali vai construindo, né? Minha filha veio de uma escola assim, construtivista. Tudo era construído ali. Mas quando a gente chega no espaço do segundo grau, mas principalmente da universidade, a gente vem para esse lugar, né? É esse professor com esse pensamento, né, para essa situação. A gente, ó, aqui esse já briga, esse já levanta, aí o professor já encurva, as pernas já encurvadas, é um outro posicionamento, porque esse professor tem essa perspectiva de motivar, de induzir, de refletir. Galera da veterinária, sai da caixinha de vocês. Para trabalhar na saúde, vamos interagir, vamos desenvolver, além disso daqui, isso e isso. E só desenvolvo isso começando na sala de aula. Também, Robson, é querer demais pegar um aluno desse lugar, botar no mundo e querer que ele seja uma pessoa lá na atenção primária, lá na saúde coletiva, um veterinário que foi contratado para atuar dentro da saúde coletiva, e chegar lá, sabe? Entendendo que o universo dele é amplo demais. Nossa Senhora, se não fosse vocês, dentro da perspectiva da saúde, né? Principalmente dentro das questões das doenças transmissíveis, né? Tem um papel, assim, exemplar. Então, gente, eu gosto muito dessas imagens, e claro que não tanto quanto essa, que é meu Sherlock, eu não podia terminar esse bate-papo sem trazer ele, Robson, que me ajudou a escolher, e trazer um pouco da minha experiência agora como mãe e avó de Sherlock. Sherlock tem tomado conta da nossa casa, né? Então, desde a pandemia, a gente perdeu o nosso gatinho, e aí eu prometi à minha filha comprar um cachorro, ela queria de médio porte, chega Sherlock. É que manda no pedaço, zero voz ativa eu tenho. Então, aqui ele está em cima da minha cama, quando eu mandei ele não subir, ele trouxe 2 bolas imundas para a cama,
Na primeira foto que ele está olhando para mim, parece que está me dando língua. Foi quando eu pedi, me dê a bola, Sherlock. Me dê essa bola, Sherlock. E na foto seguinte, Sherlock enfiou as duas bolas dentro da boca. Vê que tem uma verde aqui, ó, e tem a outra. E claro que a essas alturas já estava me acabando de dar risada, super, né? E aí vem Sherlock aprontando, fazendo cocô em tudo que é lugar, me latindo para eu pegar a bola debaixo da cama, eu baixo, pego e dou a ele. E eu invento, né, porque já gerou um incômodo dentro da casa, porque as visitas chegam, Sherlock, né, não respeita ninguém, eu invento de ir para uma veterinária para vir para aqui, para cuidar de Sherlock, para dar o que eu não consegui dar a Sherlock. Em dois encontros, ela percebeu que não era Sherlock o problema, né? Pelo contrário, uma inteligência fora do sério. Em uma aula, ele aprendeu 5 comandos, o que normalmente são 5 aulas para aprender. E aí ela viu que o problema era eu, né? E aí ontem ela falou, não, Iana, que é a dona de Sherlock, né, minha filha, eu quero falar com sua mãe hoje. E aí eu tive que largar tudo para ficar uma hora com a veterinária, porque ela percebeu, claro, que sou eu que sou o grande mal da casa e estou deseducando Sherlock completamente. E ela viu, quando eu fui passear com Sherlock, que era Sherlock que me levava para passear, ele me arrasta para o lugar que ele quer. Enfim, ela conseguiu captar em uma visita um contexto familiar, né? E ela extrapolou a aula de Sherlock para mim. Então, acho que sou eu que estou sendo agora adestrada e não somente o cachorro. Então, ela foi formada de um lugar, né, de muita inteligência, a veterinária, e captou rapidinho. Então, é isso, gente. Vamos captar, não vamos fazer isso aqui, não, ó, porque a gente tem um compromisso social muito grande, sabe? E hoje, cada vez mais, assim, a gente tem muita pobreza, muita miséria, muita dor, muito sofrimento. E se a gente não trazer essa empatia que vocês trouxeram para o nosso cotidiano, para a nossa relação com os demais profissionais, não sei onde a gente vai parar. Eu acho que isso sim que é transformador, né? E se vocês escolherem estar nessa faculdade, nesse lugar, onde a palavra saúde sai, em algum momento é preciso repensar, né? Que bagagem colocar na mochila de vocês. É isso. Tomara que tenha sido legal para suscitar alguma questão. Desculpa, Robson, se não era essa a proposta. Nossa, não fale isso não, não peça desculpa, pelo amor de Deus. Você não sabe, foi para mim também, assim, foi um curso para mim. Muito, muito É, obrigado. Exagero. Estou Olha, super que feliz e legal. emocionado, assim, tanto que eu já fiquei triste de estar terminando. E eu vou Ô, te gente, obrigada. Olha que delícia, um monte de mensagem massa aqui. Nossa, foi Ah, que muito, muito bom. bom, né? Assim, o tempo passou e eu não percebi, eu estava aqui muito, muito emocionado, assim, de ver, porque você é minha amiga, mas eu nunca tinha visto você palestrando, dando aula, ou fazendo, né, uma atividade mais coletiva, né? E, nossa, é o que eu sempre lembro. Conquista é o meu lugar, né? Eu sempre falei isso em qualquer lugar que eu esteja no mundo. Meu tio da Alemanha, ele é louco para conhecer Conquista, porque veja você, e não é uma questão snob. Eu estava viajando, fui visitar ele, e quando cheguei lá, ele me mostrando um monte de lugar bonito. E aí chegou num lugar que eu falei assim, ele me apresentou algumas pessoas nesse lugar, e apesar da barreira da língua, eu não falo alemão, as pessoas me acolheram muito. E o lugar era muito bonito. E eu falei para ele, me lembrou muito Conquista, me deu saudade de Vitória da Conquista. E aí ele fez, poxa, Robson, então eu quero conhecer esse lugar. E eu sempre te falei e concordo, Conquista, para mim, eu entendi que não era o local físico, apesar da energia física do lugar ser mágico, mas são as pessoas, né? É um lugar que eu me sinto muito acolhido, e desde a adolescência, você sabe disso, né? É o lugar que eu fui para resgatar parentes de minha avó, né? Assim, porque minha avó saiu de Conquista e passou anos sem nem o irmão dela ela conhecia.
E sim, nesse resgate eu fui me resgatei, né? Assim, porque foi o lugar que na adolescência, quando eu fui, eu me identifiquei. E foi o acolhimento da sua família. E é isso. Você aqui nesse momento, a gente tem muito tempo que a gente não se vê, né? E parecia, fui para esse lugar, né? Como se eu que me bom, que tivesse bom. voltado à conquista e a esse lugar de acolhimento, né? E eu sempre te falei isso. Às vezes eu estava em Salvador estressado e eu falava, eu vou para a conquista. E ia muitas vezes aí para sua família, para seu acolhimento. E sua palestra, palestra, o seu bate-papo, como você disse, fantástico, assim, foi esse local aí que a gente se sente acolhido, reflexivo, né, que eu acho que é o mais importante quando a gente pensa Sim. no tema saúde, e contemplativo, porque você trouxe, eu anotei aqui, né, pareceu uma adolescente no primeiro dia de aula, e todos os pontos que você trouxe, e para mim, fundamental, né, eu aprendi muito, muito mesmo nessa troca com Que você, bom. eu sou super grato, e acredito que a turma também, até pela forma de Nossa, interação da tô vendo turma, aqui no chat, uma delícia. Obrigada, gente. Que e bom, muita gente interagiu, então eu fico muito, muito feliz. que bom. Eu não sei se tem perguntas, porque eles vieram a Sim. palestra toda interagindo, né? Mas se tiver, por favor, alguém tem alguma pergunta? Olha, a Hilda conhece. Rafael Novaes tem. Ai, Quer vamos, falar? Rafael. Abrir o áudio e fazer, Rafael? Sim, vocês estão me ouvindo aí? Super bem, Rafa. Ok. Fique à vontade. Bom dia, Liana. Primeiro, Oi, parabenizar, né, pela palestra excelente. Gostei muito. que bom. E, assim, eu queria perguntar para você, apesar de que você falou bastante aí, né, sobre várias questões aí que envolvem a gente, a melhora, mas eu queria perguntar o que é que o médico veterinário que está chegando agora, né, recém-formado, ele não pode deixar de ter aí como bagagem Sim, para ser um bom profissional, né, voltado para a saúde coletiva, por mais que ele não sim, trabalhe diretamente, né, com saúde coletiva, assim, sim. apesar de que a gente Uhum, vai sempre estar trabalhando em cima disso, mas o que é que ele não pode deixar? O que é que você acha que não pode ter deixar de ter como bagagem, né, entendi. acrescentar? Quando você me perguntou, veio à mente uma coisa, inclusive eu até me coloco à disposição, que fui convidada aqui, viu, Robson? Volte outras vezes e tal. Acho que seria muito legal, Rafa, a gente seguir para um bate-papo. Acho que qualquer profissional tem que entender de sistema único de saúde. Então, o Brasil, ele tem um sistema de saúde pública que é fantástico, né? Que a pandemia agora trouxe talvez uma mudança de olhar, né? Dando uma valorização a esse lugar, mas a gente tem um dos maiores sistemas únicos de saúde do mundo, em um Brasil continental, imenso, diverso, desigual, sabe? Então, é você propor saúde como um bem, né, a ser promovido pelo Estado, apesar de cada vez mais existe um desmonte, existe um desfinanciamento, existe, né, uma outra perspectiva de uma saúde privada, dentro de uma lógica de saúde mercantilista, como um lugar de enriquecimento de poucos, né? Mas ainda assim, eu acho que todo profissional de saúde tem que conhecer o SUS. O que é isso? Que diretrizes são essas? Que rede de atenção que está sendo montada? Até para entender, Rafa, onde você pode se inserir, sabe? Então, o que é uma atenção primária? O que é média complexidade? O que é uma rede de atenção? O que é uma linha de cuidado? O que é a rede de atenção da saúde coletiva, da saúde mental, das especialidades? A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, a vigilância do trabalhador tem muito da veterinária, porque tem muito de uma questão ambiental como produtora de saúde, mas também como produtora de doença, né? Então, entender esse lugar da vigilância, entender os sistemas de informação que a gente tem. O Brasil é um dos países que mais tem sistema de informação de dados, né? E a gente pouco sabe usar o DataSUS, embora cada vez mais esses dados estão sendo guardados, porque dado é informação, informação é poder, então não se quer distribuir isso, né? Então a gente tem um boicote hoje muito grande à informação.
Eu, particularmente, tenho um medo danado de se pegar esses bancos de dados, explodir tudo, porque a impressão que eu tenho é que se deseja isso para deixar a gente bem alheio, né, à determinação social. Você ter ideia, um dado, por exemplo, há muitos anos a taxa de mortalidade infantil do Brasil só diminui, a gente começa a ter acréscimo. Há muito tempo, a gente tem uma perspectiva de ampliação da expectativa de vida do nosso povo, a gente começa a diminuir, né? Então, a gente tem indicadores extremamente sensíveis a como está sendo organizada e ofertada a saúde, que nos diz muito, mas esses dados estão sendo escondidos. Então, eu acho que o profissional de saúde ele tem que entender de informação, tem que saber os sistemas que existem, tem que buscar compreender o seu contexto, o contexto onde estão inseridos. Hoje vocês estão em Cruz, tem que conhecer o contexto de Cruz, né? Do que as pessoas de Cruz morrem? Do que elas adoecem? Quais são os fatores relacionados a isso? Né? Então, é obrigação de vocês, assim, de entender. E também estudos qualitativos. Qual é a relação que os moradores de Cruz têm com o seu meio ambiente, com os animais de rua, né? Com, sei lá, como se dá essa relação. Então, assim, eu acho isso, sabe, Rafa? Além do conhecimento técnico, esse conhecimento desses sistemas de saúde. Muito obrigado. Obrigado, Rafa, pela pergunta. Rafa, além de ser estudante de medicina veterinária, já perto de ser veterinário, ele é músico, viu? Um excelente músico. Ai, que lindo. Nossa, que massa. Verdade. Pois é, a saúde, por exemplo, a saúde mental, ela parte de uma perspectiva da terapia a partir da música, né? E eu vivenciei isso, eu tive Covid, eu fiquei 2 meses em casa, e eu trabalho muito, o Robson sabe, né, meio assim, e sempre fui muito cuidadora de todo mundo na minha família, e eu me vi adoecida, não conseguia tomar um banho, até hoje subir a escada é uma dificuldade para mim, né, teve várias sequelas, inclusive de esquecimento e tal, e eu voltei para fazer crochê, Rafa, assim, que minha mãe me ensinou lá na minha infância, e hoje eu estou fazendo um chapéu, e isso aqui fui eu que fiz, e me deu uma outra perspectiva da cama naquele momento, da arte, né, a singularidade da música, da pintura, tem um papel de saúde muito importante, né? Certeza. E legal. Eu queria muito saber cantar, mas é um desastre, eu sou um desastre. Tem Laila. Queria saber, deixa eu abrir o chat aqui. Cadê o chat? Quer que eu leia? Por favor. Eu vou ler. Tem uma também, que foi Laila que fez. Queria saber se em algum momento, trabalhando com a saúde única, você sentiu que o médico veterinário não fazia uma troca satisfatória de conhecimento com os outros profissionais da saúde. Falo isso, pois vejo que muitos ficam na sua caixinha, com receio de fazer essa troca, compartilhar conhecimentos e até mesmo de não dominar algo. Sim, com certeza. Assim, primeiro que o profissional de veterinária, desculpa, o de biologia também. Eu lido muito mais com aluno de biologia, porque aqui no campus tem, né? Eu saí de um PET agora, que o Ministério da Saúde tinha feito, o grupo anterior, né? Interprofissionalidade. E eu tinha um grupo com medicina, biologia, psicólogo e enfermagem. E o aluno de biologia tinha que ir para o Centro de Referência de Hanseníase, de HIV, AIDS e sífilis e para atenção básica. Tu não tem noção de como eles chegavam perdidos e deslocados, sabe, e no canto da parede da unidade de saúde. E aos poucos a gente começou a fazer ele entender, isso serve para a veterinária também, qual o lugar dele naquele mundo ali. E eu acho que é uma conquista de vocês também, sabe, Laila? Isso não tem que estar dado, não. Eu acho que é vocês que têm que chegar, pera ainda, nesse ambiente, nesse pedaço aqui, com o meu olhar específico, do meu conhecimento específico, o que é que eu posso protagonizar? Né? Então, aos poucos, o menino foi, pera ainda, eu vou ali nas ruas com os agentes comunitários, massa, vá. E ele começou a olhar e chegou, eu vi um cachorro que tinha uma ferida assim, e eu vi não sei o quê, e dengue,
E aí ele foi se descobrindo. A que também da biologia que foi para DST, HIV/AIDS, se apaixonou por sífilis. E foi estudar esse espiroqueta e como é que esse bichinho causa, como é. E aí, aos poucos, né, não foi imediato, demorou, mas aos poucos, para mim também, não foi só para eles, a gente foi descobrindo esse lugar, sabe, Laila? Então, acho que quando você se coloca disponível, você vai achar. Então, na época que eu coordenava o programa de imunização daqui, eu tinha um veterinário que atuava comigo, mas ele ficava o tempo todo só na campanha de raiva. Então, quando eu cheguei, era só olhar para os cachorros, vacinar durante a campanha de raiva, e aos poucos a gente foi discutindo endemias, né? Ainda ambiente, aí vem a leishmaniose, cada vez mais adoecendo e matando. Se vocês olharem para os dados de leishmania, está subindo numa curva, né, assim, ascendente. Aliás, todas as doenças que têm essa determinação desse ambiente têm piorado por conta da piora da situação de vida. E aí a gente começou a inserir ele no programa de leishmaniose, né? E lá ele começou a atuar. E o universo é muito grande, até porque a interação, né, do animal ao indivíduo, à família, seja na zona rural, na zona urbana, é intensa. E é uma relação benéfica, mas também pode ser maléfica. Então, entender esse cenário em que se dá essa relação, como se dá essa relação, você tem um papel muito importante. Muito bom. Engraçado que você nem está sabendo da história do seminário, mas você falou praticamente, deu todos os pilares do seminário deles, né? Eles têm a gente colocou um tema em cada programa e eles vão desenvolver vão criar algo em cima desse programa, de como ele pode contribuir enquanto médico veterinário. Uma outra coisa que você falou aí que eu achei, nossa, fantástico, a gente tem conversado sobre isso aqui, essa questão da vacinação, né? A antirrábica é uma vacina de impacto zoonótico. Mas hoje a gente tem vacina, por exemplo, leptospirose, que deveria estar em campanha, e tem para animal, né? Tem para todos os animais, inclusive possíveis, a gente pode vacinar. Mas é isso que eu falo, é o médico veterinário que está dentro desse programa que tem que trazer, porque para muitos profissionais da área de saúde, aí vem a questão da competência específica, ele não tem essa noção, né, de que até existe. Eu vou te dizer até porque uma vez eu fui dar conversar na Secretaria de Saúde e eu fui falar sobre leptospira e brucela. E alguns médicos que estavam no grupo, era um grupo multidisciplinar, médicos e enfermeiros, fisioterapia, né, o pessoal de fisioterapia, eles falavam que não sabiam que tinha vacina para animal, né? Muitos deles falaram, eu não sabia que tinha vacina para animal. Eu falei, pois é, tem. Então, assim, é uma promoção que é o profissional, o médico, o veterinário, que tem que falar, tem que levar esse diálogo, né? Então, aí ele tem que... Aí vem de novo o que você falou na sua apresentação aí, a comunicação, né? Ele tem que romper a barreira e tentar comunicar, né? Tentar dialogar ali nessa equipe multidisciplinar. Que aí, Eliana, vem a questão da formação, né? Que é o lugar da gente enquanto docente. A gente você não pode tirar de alguém o que ele não teve. Ele não pode chegar num grupo... A gente não fala, na formação deles, é uma defasagem do currículo, né? Não tem... Ele vai ver isso na disciplina já no final de curso, que é uma disciplina que é saneamento, epidemiologia, que são cursos de conteúdo. Então, assim, não adianta você dizer, você é um profissional de saúde no primeiro semestre e ele não vai fazer nada durante o curso inteiro, porque eu estava falando ontem que eu detesto o termo transversal. Mas por que eu não gosto? Eu gosto da ideia do transversal, mas eu não gosto como a gente na academia absorve o termo transversal. Não sei se você já percebeu isso. Tudo que é transversal é menos importante. É horrível quando eu estou numa reunião que fala, mas essa humanidades é um tema transversal, então a gente pode colocar isso no final, pode colocar isso solto. Sabe? Se perde. Vamos tirar uma carga horária disso para botar na técnica, na cirurgia, porque é melhor para o aluno. Aquilo parece que vai sangrando no meu coração, porque eu falo, mas né, perdeu todo o sentido, né? Porque o transversal, ele tem que ser, eu estava falando isso com biossegurança.
ele tem que ser contínuo. Eu tenho que falar do tema transversal na microbiologia, na biologia, nas disciplinas de formação básica, do ciclo básico, do ciclo profissional. Eu tenho que falar dela em todos os locais. Aí sim, o transversal ele tem a sua função. Mas o professor, e aí vem do professor, né? Eu estou falando isso, eu sempre digo para ele, porque isso a gente vê na reunião e às vezes eu falo para os colegas, mas não pode colocar assim. A gente pode ter até a limitação de não entender, porque eu não conheço. Aí é eu que estou na minha caixinha, né? Quanto docente, falo, pô, mas o que é isso? O que é que eu vou usar? Como é que eu vou usar? Vim falar de humanidade, como é que eu vou usar isso? É o desafio que eu vou ter que sair da minha zona de conforto, da minha área de conforto, né? Da minha caixinha para poder entender. Mas eu não posso considerar isso menos importante porque eu te conheço, mas geralmente a gente tem esse viés. E nem deixar isso num lugar simplista, né, Robson? A humanidade. Não vamos estudar o que pessoas, né, pensadores, sociólogos, filósofos fala e traz da humanidade, né? O que é isso? Que aí você traz um corpo também de conhecimento da área das ciências sociais e humanas que dá muito sentido. Eu tenho um antropólogo no meu grupo de pesquisa que ele me tira do sério o tempo todo, assim, ele... Nossa, mas eu sou da epidemiologia, né? Então, ele me destrói. Outro dia eu chamei ele para uma banca, que aí ele exagerou, ele falou assim, para que isso daqui? Né? Sacudiu assim ele foi desagradável até, né? Mas ele faz a gente estranhar esse lugar comum que a gente está, né? E esse estranhamento ele é muito importante. Tem uma outra pergunta. Tem uma pergunta, então. O Nácio, né? Que leu? Bom, já li. Posso ler ou você? Vamos ler aqui, que aí todo mundo... Leia. Leia, por favor. Tem uma pergunta também, é de Carla, que se relaciona com a de Laila. Eu vejo, através do que vejo de vários veterinários e concursos, que os veterinários não são muito requisitados, como no NASF. Não vejo pedir a participação dos veterinários. Como podemos mudar essa perspectiva e gerar mais oportunidade dentro dessa área? Primeiro, acho que é vocês reconhecerem... Antes de você responder, era a minha pergunta que eu não posso esquecer. Você recebe estagiário? Está recebendo estagiário? Podemos pensar em estagiários para ti? Em trocas, né? Tá, espera ainda. Então, eu acho que primeiro cabe a gente a reconhecer o nosso lugar no mundo, sabe, Carla? Primeiro é isso, não dá para eu convencer o outro e o outro gestor de uma política pública de saúde, por que ele não vai botar 2 fisioterapeutas, mas ele vai botar um fisioterapeuta e um veterinário, né? Principalmente num país onde a grande maioria dos municípios são de pequeno porte e você tem uma área rural muito grande, então você tem aí um espaço de atuação muito grande dessa interação, muitas vezes, como falei, maléfica do meio ambiente, de animal, provocando as zoonoses todas, né? Então, que lugar é esse que eu tenho? E acho que a profissão, ela precisa se desenvolver nesse sentido, né? A gente vê a veterinária muito pensando na clínica, né? No espaço clínico. Então, quando você tem um movimento dentro da própria universidade, gerando um outro conhecimento da veterinária dentro da saúde coletiva, você cria e fortalece esse corpo de conhecimento e essa prática, e aos poucos isso vai sendo disseminado no meio, né, nos serviços de saúde, nas políticas de saúde. Né? Então, o NASF, ela tem essa perspectiva interprofissional. Eu conheço alguns NASFs que tem veterinário, mas são pouquíssimos. Recentemente, aqui em Conquista, houve uma briga no Conselho de Saúde, porque a Secretaria de Saúde, eu acho que ela queria tirar a farmacêutica do NASF e colocar assistência social. Eu acho que era isso. E foi uma briga de classes horrorosa, né? Claro que a galera da assistência social para cima, sim, e da farmácia, que isso, pelo amor de Deus, vão fazer como isso? Então, são as micro e macro políticas de disputas que a gente tem, e a gente não pode ser cega a ela. Como vencer a essa disputa de poder, que é uma pena que tenha, né, porque todo mundo tem seu papel, eu acho que é criando dentro da universidade o lugar de vocês nesse pedaço.
essa criação na universidade, eu acho que parte primeiro de uma criação dentro da gente, sabe? Eu acho que tem que bater a mão no peito, assim, e dizer, eu sou médico veterinário e eu tenho esse papel. Dentro da enfermagem, a gente tem uma disputa de poder muito grande, né? E uma relação muito. O enfermeiro é um médico frustrado, que não conseguiu fazer. O enfermeiro é submisso, o enfermeiro é para limpar isso e o médico é que manda. Né? E aí você tem uma relação de poder em que o médico manda no enfermeiro, o enfermeiro manda no técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem manda na pessoa da limpeza e quem vai tirar o raio-x, e aí você vai tendo essa relação sendo reproduzida, né? E isso me inquietava, vou dizer a vocês, quando eu comecei a fazer enfermagem, isso me inquietava de um modo. E eu dizia, não, peraí, daí eu fui criando em mim, peraí, eu tenho um corpo de conhecimento, quem é que cuida do paciente 24 horas sou eu, quem monitora e perceba as mudanças hemodinâmicas sou eu, quem faço uma perspectiva de reconhecer as necessidades afetadas, que a pessoa não está conseguindo satisfazer sou eu e minha equipe é que dá conta da satisfação dessas necessidades. Então, quando eu fui entendendo o meu lugar no mundo, né, e me empoderando disso, não tinha médico que me fizesse sentir uma ajudante dele, ajudante no sentido do que eu digo, assim, de inferior, sabe? Aquela relação de subordinação. Eu chegava, entrava e saía com toda segurança, porque eu consegui construir em mim, sabe, Carla? Então, eu acho que é construir isso dentro da gente, entender que profissão é essa, que lugar me cabe, socializar isso dentro do meu espaço de formação, que é a universidade, e essa disciplina está potencializando isso, para depois a gente conseguir conquistar a sociedade. Eu acho que é esse movimento, de dentro para fora, e não ficar esperando que seja ao contrário, sabe? Aí, aquela foto lá, que eu gosto, é que traz para esse lugar de você sair do pequeno, confortável. Não, Verdade. não, Eliana, quieta. Que prosa é essa? Dá muito trabalho. Deixa eu ficar aqui, né? E do que eu tô. Felipe fez uma pergunta aqui. Perfeito, eu não vou nem fazer nenhum comentário da sua fala, porque a gente tem comentado sobre isso, essa questão da estima do estudante, né? Da elevação dessa estima enquanto aquilo que ele escolheu. Porque a própria sociedade, às vezes, vai te empurrando para um lugar que você não se vê, mas você vai, né? E esse é o primeiro passo, eu falo para eles, né? É a estima. O que difere, talvez, um estudante de medicina veterinária, um estudante de enfermagem, para o estudante de medicina, né? E a gente tem muito essa ideia, porque a gente vive num país onde a medicina é curativa. Então, você tem que estimular o médico curador, o médico que cura a doença, e não o médico que previne. E Que não nossa, é à toa, a gente viu o isso, histórico, né, na exato. apresentação. E aí eu acho perfeita a sua fala. Eu amei, porque vem de uma profissional que não é a médica veterinária, né? Então, é muito importante, assim, a sua resposta aí. Eu amei. Eu não tenho mais o que acrescentar. A Isabelle colocou lá perfeita, mais uma vez, e é isso mesmo. Tá perfeito. Tem um Felipe Aragão, ele faz a pergunta. Uma coisa que eu lamento dessa tecnologia, uma coisa que eu gosto da tecnologia é poder ter esse momento. E você, né, se fosse presencial, é transporte, talvez você não pudesse deslocar, tal. Mas uma coisa que eu sinto na tecnologia é porque alguns alunos eu conheço presencialmente, né, assim, já tiveram aula comigo. Outros alunos eu tive muito pouco contato. E aí, isso acaba eu não tendo um conhecimento, eu tento conhecer pela escrita, pela fala, pela participação deles, mas ainda não tenho. Então, alguns eu tenho essa dificuldade de identificar. Mas depois, quando eu vejo assim, a foto de lá, já sei quem é, porque para mim é muito importante, né? São 30 e poucos alunos, mas eu sempre falo, até o final do semestre, eu quero ter todos na minha mente, né? Isso faz bem para a minha saúde mental. Bom, Felipe fez a seguinte pergunta. Sabemos que a CF 88 garante a saúde como uma seguridade social, no qual o médico veterinário
já é descrito por lei como profissional de saúde, mas quais seriam as ações mais contundentes de nós, médico veterinário, para a integralização e valorização do profissional no meio? Já tem um pouco do que você já falou, né? Eu acho, Felipe, que é na vigilância, né? Então, dentro de uma perspectiva de mudar o modelo de atenção, né? A gente tem um modelo da história que mostrou ali, burro, mas é muito burro, que é esperar o indivíduo ficar doente para eu tratar da doença. É burro, é caro, mas não é à toa, né? Porque aí eu tenho os empresários da saúde ganhando muito. Mas se a gente mudasse essa lógica para a promoção da vida e para a prevenção, eu acho que é onde a veterinária entra. É dentro de uma perspectiva muito grande de reconhecer as condições de risco daquela comunidade a partir desse cuidado com os animais e o meio, né, onde ele está, para estabelecer uma relação saudável, protetora para ambos os lados, e não potencialmente causadora de adoecimento. Eu acho que é no lugar da vigilância em saúde. Porque aí adoeceu, por exemplo, o ser humano adoeceu, aí você já tem o específico ali do tratamento do doente, que é a medicina, que é a enfermagem. Mas anterior a isso, do profissional de saúde. Olha, Andréia Rocha, ela também faz uma pergunta. Professora, parabéns pela palestra, muito enriquecedora. Gostaria de saber Obrigada. quais os principais desafios para desenvolver a conectividade coletiva nos profissionais dos grupos de saúde. Como alinhar essa equipe com múltiplas pessoas em um único objetivo? Obrigado. Ai, pois é. O meu pet foi para isso, André. Oh, Jesus. Foi para responder essa pergunta. Era escrita de outro jeito, mas era isso aí. Como garantir essa integralidade no cotidiano dos serviços de saúde, sabe? Que ferramenta utilizar para que as pessoas se conectem, dialoguem, conversem e atuem dentro desse olhar da interprofissionalidade. Veio a pandemia e tudo, né, não andou. Mas eu tenho algumas pistas, André. Essa pergunta sua é muito complexa, não sei responder. Mas eu tenho algumas pistas. Primeiro, se a gente organizar a nossa atuação a partir da lógica de território, eu acho que é um bom começo. O que é território para a gente? É aquele espaço vivo onde as pessoas nascem, crescem, trabalham. Né? Meu bairro, é minha comunidade. Esse território tem pessoas saudáveis, doentes, tem condições de risco, tem condição protetora, tem condições de vulnerabilidade, tem tudo. Então, se a saúde se organizar a partir de território e compreender o território e a partir do território organizar suas práticas, é um espaço, é um primeiro modo. Ao invés de ser pela doença, sabe? Eu sou aqui desse território e eu vou esperar o cara aparecer para mim doente. Aí eu não consigo, muitas vezes. Mas se eu eleger o território, reconhecer o território como espaço de atuação, já é um caminho, sabe? Para potenciar. Porque aí o território é complexo, eu vou precisar de todo mundo ali para compreender. Segundo é a formação, né? Uma formação para você não chegar aqui sem, né? Então, um processo formativo anterior, já dentro dessa lógica de salas onde você tem todo mundo. A UFPA tinha muito isso, né, Robson? O MS Sim. lá, aquele MS que a gente se misturava com aluno de tudo que era curso para aquelas aulas básicas. Mas as aulas básicas não trazia espaço, não. Era só um bando de aluno que não se conhecia, sem identidade, não negócio. Mas eu acho que o segundo caminho é o processo formativo. E tem, eu acho, André, algumas ferramentas que potencializam isso. Não sei se vocês trabalham com projeto terapêutico singular, que é você pegar famílias
em contextos de vulnerabilidade e risco de adoecimento, identificar e fazer diagnóstico, montar um plano terapêutico, estabelecer responsabilidade e o indivíduo é ator desse processo. Então, a gente, no nosso PET, ia propor a elaboração de PTS, para que cada profissional ali se colocasse nesse PTS e discutisse a sua especificidade e o que era comum a todos os profissionais. E um quarto, na realidade, estratégia que eu acho é reunião de equipe, é reunião onde você coloca do gerente ao porteiro, a pessoa da limpeza, todos os profissionais para pensar a sua prática e de forma sistemática, né? Que são as reuniões de equipe, vai potencializar isso. Mas é complexo, Andréa, não é uma coisa fácil, não. Até porque a gente vê que vem lá de trás, toda uma construção histórica, intencional, né? Difícil. Mas não vamos desistir. Eu acho que também tem um elemento aí que você falou já, né? E que, para mim, assim, a gente que tá nessa coisa da formação, né? Dentro da academia, que é a formação. Essas discussões, elas serem permanentes, né? Nos cursos de saúde. A conectividade, ela não se faz depois que você se forma. Ela se faz desde a sua relação com os colegas, interpessoal, né? Então, aqui dentro, né? Então, acho que esse é o desafio, né? Eu sempre falo para eles, assim, às vezes a gente não precisa ser os melhores amigos, né? Do ponto de vista da relação entre colegas, mas a gente tem que se permitir os desafios de trabalhar, né? Em equipe, saber dialogar e saber o ponto. Eu acho que essa busca aí desse ponto, ela tem que ser exercida na formação. Ela não, é o que eu sempre penso, né? Assim, não dá para você cobrar. É muito duro um profissional ir para o mercado e ter que aprender tudo isso. Às vezes traumatiza, né? Porque ele tem que correr tanto atrás, ele tem que entender o que é isso. E o ideal era que a gente pudesse, mas que a gente pudesse trabalhar isso na formação. Mas eu também penso nos docentes que não foram trabalhados para isso, né? Teve uma formação cartesiana, caixinha, então é muito difícil para ele sair desse formato, né? Mas eu acho que essa nova geração, esse novo profissional, ele vem pedindo, ele exige da gente essa inquietude, saia. Eu, por exemplo, era alheio às redes sociais. E depois eu vi que as redes sociais é algo muito interessante, inclusive de comunicação com o estudante. Eu percebia que era algo muito... Às vezes eu precisava dar um aviso, e ele falava, professor, é o que eu aviso. Já em pouco tempo, todos os alunos já estavam informados de uma coisa. Não vai ter aula, ou a aula vai ser em tal lugar, em outra área. Isso era muito rápido. Aí eu comecei a perceber ali que outro tipo de comunicação também podia ter essa disseminação rápida, né? Então, técnica ou algo... mesmo algo dialético, né? Pode ser também feito dessa maneira, já que eles se comunicam muito rápido. Então, acho que a própria geração, ela tira a gente desse lugar. E aí eu acho que é o conflito que muitas das vezes vive, né? Às vezes eu vou duro na reunião, e depois que eu saio da reunião, eu falo, meu Deus, eu preciso também entender que o colega vem de uma formação igual a mim. O contexto dele. Isso, ele tem uma formação cartesiana, caixinha, então não é o fato de eu, por algum motivo, estar botando o pé do lado de fora, que ainda não saí, tem muita caixinha ainda para eu abrir e jogar fora, que eu tenha que exigir dele o mesmo nesse momento, né? Mas eu acho que vai ser correnteza, né? Não vai ter como ser diferente, porque esse novo profissional, ele tem outras questões que não são só as questões técnicas, né? Sim. E com outra demanda. E isso é muito legal. E acho que tem que haver essa pressão do aluno para o professor, do aluno para a substituição, né? Não fiquem calados aceitando tudo. Até porque, galera, com tanta informação disponível, eu vou para uma sala de aula só para ouvir alguém falar uma informação que eu consigo num vídeo, que eu consigo em um texto, é muito pouco. Tem que ser para além disso, né? Tem que ser para além disso.
E isso é muito cobre, né? importante. Mas eu acho, por outro lado, que essa pandemia, e não é querendo, e também querendo tirar o melhor dela, mas ela trouxe isso para o professor também, né? Porque ele teve que mudar seu formato de aula, então muitos começaram a pensar nesse formato e começaram a entender outros contextos. Assim, eu vejo que muitos tiveram que sair da sua zona de conforto, né? Eu acho que é essa, para poder fazer essa comunicação, para entender que o aluno está tem uma outra demanda, mas que seja, né? Que seja. Eu acho que quando a gente voltar presencial, pode tudo ir para a correnteza, mas tem tudo para que a gente tenha uma postura diferenciada, né? A gente esteja diferente. Sim. E sua outra resposta que eu esqueci, Robson. Então, esses projetos, assim, eu estava com um projeto do PPSUS, que era integrando a vigilância, o cuidado no território da atenção básica para rancenias e chagas. Então, eu tinha veterinário na equipe, que fazia toda a parte de entomologia, né? De abordagem do ambiente, captura de triatomíneos, essa coisa toda. E tem a pessoa da coleta de sangue, e tem a pessoa da abordagem clínica, e tem a pessoa dos aspectos psicossociais, de escalas de estigma. Então, era um projeto que era dentro dessa lógica da integralidade. E a equipe super. Só que o projeto acabou, enfim, a FAPESB, enfim, é um negócio chato aí, mas a gente vai escrever um outro projeto, porque a gente reconhecer algumas áreas muito complexas, né, de muita, principalmente em Tremedal, o município aqui Porto, que foi o último município a ter triatomínio em festas, que é o triatomínio domiciliado, que mais transmite a doença de Chagas. Então, a ideia é a gente voltar para esses territórios mais vulneráveis e fazer uma nova abordagem ambiental e social e tal. E aí eu te falo, vai ser um grande prazer, assim, receber e a gente fazer algumas atividades de campo junto, agregando aí uma perspectiva, né, da vigilância Olha, veterinária mas nesses espaços. independente do projeto, você voltando do seu pós-doc aí, qualquer vivência com você, Tá, estágio, já vai pronto, ser muito bom. Eu acho que vai tá. agregar muito para a formação de um profissional que queira ter essa formação na área de saúde. E Uhum. aí eu acho que... mas a gente conversa depois mais sobre isso. Tá Mas bom. não fique tranquila, assim, eu acho que poder ter essa troca contigo aí por um período, para o estudante vai ser fantástico, né? Assim, eu Que acho que bom. vai dar muita bagagem para ele da parte da atuação mesmo com o profissional de saúde. E a busca de como ele, médico veterinário, pode atuar é o que a gente tem tentado estimular, dialogar, né, dentro do curso, que eu acho que também é importante que aquilo que você falou numa das respostas, né, venha de dentro, venha dele, da visão dele, né, de como ele se vê atuando nesse profissional. Então, eu acho que isso é legal, ele buscar. Mas aí eu acho que essa ferramenta de conviver com pessoas de outras formação dentro da área de saúde é que nós precisamos, né? Eu acho que é um Uhum. momento a gente precisa ter isso para a gente começar a dialogar, a falar, É. a abrir. E, e talvez repensar um pouco essa grade de formação do médico veterinário, potencializando naturalmente essa ida para o território, né? Perfeito. Essa inserção dentro. É, Ainda que comece, eu não sei, deve ter, eu imagino que tenha, o estágio dentro da vigilância, da tem. vigilância, né? Então, e que esses espaços Mas, sejam cada mas vez mais potencializados, porque perfeito. Mas o que eu observo é que os estágios às vezes vai para um lugar muito cartesiano, sim, de relatório, de ficha e muito voltado para o que o hum, veterinário fez enquanto médico veterinário, né? Que é legal, é importante, mas não é isso quando ele vai para uma vigilância epidemiológica, quando ele vai estagiar no CCZ, ele tem que ter uma outra visão, uma visão mais ampla, né? E aí eu acho que essa abertura aí da visão
dele precisa ser estimulado, né? Antes dele ir para lá. Porque às vezes lá até desperta, mas ele não tem voz, sabe? Ele não tem com quem dividir. Isso é um desafio, né? Porque o próprio médico, que seria o supervisor dele neste local, é cartesiano, né? Assim, dele, com todo respeito, assim, ele tem uma função ali muito específica, ó, a competência específica, mas ele às vezes não dialoga sobre as outras competências, sabe? E aí às Entendi. vezes o estudante volta com essa visão cartesiana. E é quebrar essas amarras, porque uma das coisas que eu tenho conversado muito com eles, que o primeiro passo é a gente pegar na ferida, né? E aí você falou da questão Uhum. do PPC, a gente está discutindo o PPC, e no PPC eu até coloquei seu nome aqui para propor, a gente tem discutido muito sobre a questão da curricularização. Eu não gosto dessa palavra porque ela é enorme, que é a questão da extensão como algo dentro do currículo, né, de uma atividade efetiva, né, para a formação desse estudante. Mas não é só ter no papel, né? A gente precisa transformar isso. Eu acho que isso vai ajudar muito, porque vai começar a abrir o diálogo entre professores do curso, Uhum. entre áreas do curso que precisa se comunicar e não se comunica. Fica muito infecciosas é da preventiva, clínica é da área das clínicas, né? Então, quando é que a infecciosa comunica com a clínica? Só quando tem uma doença infecto-contagiosa? Não é só quando tem, entende? Então, quando é que a preventiva comunica com a clínica? Na formação do médico veterinário, tem que comunicar sempre, porque ele faz a medicina preventiva. Quando ele vai para um programa de vacinação, quando o cão Uhum. chega lá e o médico vai fazer o exame físico dele, pega os dados epidemiológicos, os aspectos, tudo isso é importante, né? Mesmo o animal sadio. Sherlock, quando foi para a clínica que você levou, ela pegou uma série de informações com você, né? Do local onde ele vive. Isso, Uhum. às vezes, o clínico, quando ele forma, ele não tem a noção de que isso que ele está fazendo está relacionado com a saúde. E é isso que a gente tem tentado dialogar, né? Porque na formação dele não passa isso que ele está fazendo na saúde, passa muito, às vezes, que ele está formando saúde do animal, focado no animal. Né? E Entendi. ele não entende essa complexidade, às vezes, ele não se vê assim. E aí eu acho que é Entendi. legal. A gente vai ter que dialogar sobre isso bastante agora com a reformulação do PPC, do curso de medicina Uhum. veterinária aqui na UFRB. Ok, sucesso vai ser. Isso, Me coloco à disposição, né, para outros encontros. Foi muito gostoso. Obrigada mesmo pelo Joia. carinho, pelas mensagens. Me senti acolhida demais e vou ter um dia alegre aí com esse encontro. Obrigada, Robson. Eu só gratidão, viu? Muito obrigado mesmo. Muito boa energia aí para você, tudo de bom. Você tornou a nossa sexta-feira, nossa, 100 mil Que vezes bom. melhor. Obrigado, viu, com esse encontro aqui. Foi muito bom. Beijo, Vou mais gente. Tchau, vezes. tchau. Tchau, tchau, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Helena. Turma, fique aí, não saia agora não. Deixa eu só me. Deixa eu desconectar. Tranquilo, tranquilo. Ok, gente, pronto. Pessoal, meio-dia e dois. Eu passei para vocês na semana passada o barema, né? Do que vocês precisavam fazer na palestra. Vocês fizeram muita pergunta, só vou tentar aqui resgatar ele para a gente. Um momento só. Um segundinho que a gente já vai.
cheguei a colocar no grupo para vocês. Professor, Aqui. eu tenho aqui no grupo, o senhor quer que eu envie? Não, eu já achei aqui, obrigado. Ah, tá bom. Joia, eu vou só botar aí no formato de apresentação e a gente falar um pouquinho desse barema aí, tá? Bom, no barema a gente falou assistir e interagir com a palestra, vocês foram perfeitos, viu? Muito obrigado aí, foi ótima a interação de vocês, em todo sentido. Elaborar pelo menos uma pergunta por grupo, eu não identifiquei, eu identifiquei que tinha uma pergunta, eu não consegui identificar se era de grupo. Mas depois vocês podem me sinalizar, tá certo? Para mim fica tranquilo assim. E fazer uma resenha destacando o que o grupo achou relevante, de 1 a 2 páginas. Essa resenha pode ser escrita, vídeo, podcast. Aí vocês conversam no grupo de vocês. Alguém pode falar, relatar em podcast, como foi e tal. Não tem problema, tá? E aí vocês têm até semana que vem para entregar, ok? Eu vou deixar livre, vocês teriam aí de 12 e pouco a 1 hora, mas eu não precisei entregar hoje, então vocês podem entregar na semana que vem. Pronto, aqui já está dito. É isso, ok? A parte da pergunta por grupo, para essa primeira palestra, eu vou te considerar porque houve uma participação tão intensa que eu não vou me importar se foi grupo ou não foi grupo, tá ok? Eu vou considerar que todos vocês interagiram muito bem. Então, assim, para mim já está atendido os requisitos ali do barema. O único que vai faltar é essa resenha aí, para vocês me encaminharem na próxima semana. Estamos combinados? Estão cientes todos de acordo? Combinado, professor. Joia, joia. Então não precisa mais dizer pergunta foi de grupo tal, não. Pela participação de vocês, eu considero que todos os grupos, para mim, foi satisfatório. Tá certo? Então eu vou desejar aí para vocês um excelente final de semana, uma boa reflexão aí, e na semana que vem a gente retorna aí com nossas discussões sobre o tema aí, do médico veterinário como saúde. Obrigadão aí pela participação de todos vocês. Foi top. Para mim também. Diga, pode falar. Na próxima semana a gente tem outra palestra ou é aula? Na próxima semana vai ser aula. A gente vai usar alguns elementos da palestra de hoje e o material que vocês vão entregar na próxima semana. Entendi, obrigada. Nada. Dia 20 é que nós temos palestra com a professora Ana Paula. Ok. Joia. Tchauzinho, gente. Obrigado aí. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau, bom final de semana. Obrigado. Reflexão sim, Ana. Bom final de semana.